Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Como os senhores podem perceber, um pouquinho afônico, a voz um pouco cansada, que fomos acometidos de uma forte gripe, mas sempre aqui de pé e à ordem para servir a sociedade mato-grossense, levar informação para ajudar na sua formação de opinião. Nosso programa hoje está imperdível. Nosso entrevistado, Dr. Júlio José de Campos, ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, atual deputado federal, uma lenda viva da política mato-grossense. Temos o quadro Opinião com o Dr. João Edson, também o quadro Voz dos Bairros, e nós estivemos lá no Real Parque vendo as dificuldades daquela camada da sociedade que ali vive, próximo ali ao Parque Cuiabá, e também o quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves, imperdível o Coluna Cuiabana de hoje, e para fechar o programa, Minutos de Sabedoria com o pastor Rubens Filho, vice-presidente das igrejas Assembleia de Deus no estado de Mato Grosso. Não saia daí, 30 segundos nós estamos de volta. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade, compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Conforme anunciado no bloco anterior, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Júlio José de Campos, ex-prefeito de Várzea Grande, governador do estado de Mato Grosso, senador da República, deputado federal constituinte, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, primeiro secretário do Senado Federal e atualmente deputado federal. Dr. Júlio, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Prazer é meu. É a minha saudação e os meus cumprimentos ao seu programa, à sua equipe, que tem sido realmente um programa não só de sucesso em termos de audiência, como também de valorização dos valores mato-grossense e cuiabano. Nós vamos a um breve release sobre um pouquinho da história de Júlio José de Campos. Júlio José de Campos é de Várzea Grande, Mato Grosso. Estudou na escola Pedro Gardés e no Colégio Estadual de Mato Grosso. Cursou agronomia na Universidade Estadual Paulista em Jaboticabal, no estado de São Paulo. Foi prefeito de Várzea Grande, deputado federal, governador do estado de Mato Grosso, senador da República e, em 2011, iniciou o segundo mandato como deputado federal. É um dos grandes nomes da política de Mato Grosso. Tem inúmeras atividades profissionais, partidárias, parlamentares, sindicais e várias condecorações. O deputado federal Júlio Campos será o entrevistado de hoje do programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Doutor Júlio, especialmente para essa garotada nova que está chegando agora, né, fazendo a nova política das mídias sociais, que vão votar em especial nessas eleições de 2014, e grande parte da sociedade mato-grossense e brasileira e pelo mundo, né, que assiste o nosso programa através da internet. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história, né, sobre o que o senhor construiu na vida pública neste período em que o senhor vem atuando consecutivamente com mandatos e interrompido por uma nomeação como conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso. Realmente nós começamos ainda na política muito jovem. Já de origem de pais políticos, meu pai, seu Júlio Domingos de Campos, seu Fiote, como é conhecido, e dona Amália, sempre foram políticos, empresários e políticos. Meu pai foi fundador do PSD, do Filinto Miller, de Ponce de Arruda, de Juscelino Kubitschek, de Tancredo Neves. E foi por 2 vezes prefeito, foi vereador, fundador do município de Várzea Grande e 2 vezes prefeito da nossa cidade. Criando nesse ambiente de família política, com meu tio Licínio Monteiro, que era também deputado estadual por Mato Grosso, outro tio Rachid Mamed, nós tivemos assim uma participação muito grande desde garoto na política.
E comecei também a fazer política estudantil. Ainda jovem, no Colégio Salesiano São Gonçalo, onde eu fiz o curso ginasial, eu fui presidente do Grêmio Estudantil Dom Aquino Correia. Depois, como estudante secundarista no Colégio Estadual de Mato Grosso, tive o prazer de compor a Associação Cuiabana do Estudante Secundário e depois a UMES, União Mato Grossense dos Estudantes Secundários. Muitos deles ainda estão aí, daqueles companheiros da época, como o atual deputado federal Carlos Bezerra, que foi líder também estudantil, o saudoso Lino Miranda, que foi um grande líder estudantil, e tantos companheiros que passaram, o Amadeu José de Mello, né, que foram líderes, Gilson de Barros. E após a política estudantil, eu fui fazer a faculdade em Goiânia, fiquei 2 anos, fui eleito vice-presidente do DCE, que é o Diretório Central de Estudante da Agronomia do Brasil, por questões de facilidade para atuar mais na política estudantil, eu transferi-me para a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, na Escola de Agronomia de Jaboticabal, onde concluí a minha faculdade no início de 70 e retornei já engenheiro agrônomo formado para trabalhar em Mato Grosso. Fui contratado como técnico da Codemate, Companhia de Desenvolvimento do Estado, cujo presidente na época era o grande professor Oswaldo Forte, diretor o Dr. Gabriel Miller, já no governo Pedro Cian. Em seguida, eu fui colocado à disposição da Prefeitura de Várzea Grande para ser secretário de Viação e Obras Públicas do então prefeito Ari Campos, recentemente falecido. Depois da Codemate, eu fui diretor de operações do governo Fragelli, do Dr. José Fragelli, e aí iniciei da política em 72. 2 anos depois, eu já fui eleito, com 25 anos de idade, o mais jovem prefeito municipal do Brasil. Fui eleito prefeito de Várzea Grande pela Arena. O que mais marcou a sua gestão como prefeito de Várzea Grande? Eu acho que foi a transformação de Várzea Grande, de uma cidade cerrado, dormitório de Cuiabá, na capital industrial. Fui eu que consegui, naquela época, com a visão, com a equipe que tinha ao meu lado, de gente altamente preparada, professor Edson Miranda, Carlos Roberto Soares de Mello, o Benedito Canelas, que era deputado estadual, o Mário de Almeida, Oscar Arini, Alfredo Ferreira da Silva, Dr. Sérgio, enfim, tantos companheiros que me ajudaram, e a própria professora Isabel, que assumiu a educação. Nós fizemos de Várzea Grande a cidade industrial. Fomos a Concórdia, em Santa Catarina, atrás do senador Atílio Fontana e dos seus filhos, para que ele viesse implantar o frigorífico Sadio Oeste em Várzea Grande. Eu comecei uma política de incentivo fiscais, doando terrenos, isenção de impostos. Eu consegui trazer a Sadio Oeste. Em seguida, fui a Campo Grande, consegui trazer a atual Renosa, que é a fábrica da Coca-Cola, que na época chamava Refrigerante Noroeste do Brasil, que era do senhor Milton Pereira de Insuelo, antes dos atuais donos que comandam a Coca-Cola. Trouxe várias indústrias madeireiras para a Várzea Grande e comecei o projeto de desenvolvimento econômico da cidade. Além disso, nós fizemos uma revolução em termos de infraestrutura da cidade de Várzea Grande. Nós não só pavimentamos naquela época 40 quilômetros de rua do centro de Várzea Grande com o projeto Cura, que foi lançado pelo governo na gestão do presidente Médici e depois continuado pelo presidente Geisel, como também fizemos uma obra ousada, que foi a duplicação da pista da Avenida da FEB. Só um louco para a época, como eu, era um jovem de 20 e poucos anos, tinha coragem de lançar sem um tostão no bolso. Como você foi secretário de Fazenda, sabe o que é a ousadia que tem que ter. Eu tive a ousadia de conseguir, com o ministro Costa Cavalcante, com o apoio do saudoso ex-governador Garcia Neto, que nos ajudou bastante, para que fizéssemos o asfalto da Avenida da FEB, da Ponte Júlio Miller até o aeroporto Marechal Rondão. E, em seguida, incorporando com a pavimentação urbana da cidade e criando os bairros novos, como Cristo Rei, Maringá, Parque do Lago, aqui ao lado do aeroporto. Eu tomei da aeronáutica. A aeronáutica vinha até aqui, quase à beira do rio. Eu afastei a aeronáutica com aquela cerca lá e colonizei toda aquela área, vendendo lotes a R$50, em 10 parcelas de R$5 o preço de hoje. Mesmo assim, ainda hoje a área da aeronáutica, onde está o aeroporto, é uma das maiores do Brasil. Me parece ainda que são 10 hectares. Acho que é 700 hectares. 700 hectares. É muita área para dar de pôr supersônico. Verdade. Vou chamá-lo agora de governador Júlio José de Campos. O mandato do senhor foi
emblemático, né? Ele rompeu um estado de coisas no Estado, especialmente os mandatos biônicos até então que se tinha de governadores ou de prefeitos, enfim. E o senhor veio também jovem, um jovem governador, e com um lema que até hoje ele continua sendo muito emblemático, que era 4 anos de governo, 40 anos de progresso. Ainda hoje, viajando pelo interior do estado de Mato Grosso, se vê aquele bonequinho verde, né? A cabecinha, 2 bracinhos e tal, que era a marca, a logomarca, né? Do seu governo. Como foi ser governador tão jovem e recursos para realmente iniciar o processo de desenvolvimento, de logística, efetivamente, do estado de Mato Grosso? Foi uma ousadia muito grande. Jovem, saí da prefeitura, fiquei sem mandato, fui ser professor na Universidade Federal e começamos, sob a liderança do reitor Gabriel Novis Neves, a criação do curso de agronomia aqui na nossa UFMT. E nesses 2 anos que eu fiquei entre a prefeitura e as eleições de 78, nós trabalhamos numa área mais técnica, à disposição da universidade. Depois, fui eleito deputado federal em 78 e lá em Brasília, como deputado federal, fui o mais votado deputado federal da história, com 31 anos de idade, 32 anos de idade. Depois, como deputado federal, fui secretário nacional do PDS, recém que substituiu a Arena, e caí na simpatia, como diz o termo, né? Da alta cúpula do partido, do presidente João Figueiredo, do ministro Golbery, do ministro Leitão de Abreu, do pessoal que é o Heitor de Aquino, professor Heitor de Aquino, e do próprio presidente Sarney, que era o senador Sarney, que era o presidente nacional do partido. Como secretário-geral do partido, eu andei o Brasil todo com o Sarney e foi viabilizada a minha candidatura a governador na primeira eleição direta após 20 anos de regime militar, cujo governador era biônico. E em substituição a então governador, doutor Frederico Campos, que tinha até restrição inicial ao meu nome, porque ele achava que eu era muito jovem, 30 e poucos anos já para ser governador. Mesmo assim, eu consegui agrupar ao meu lado um grupo grande de companheiros, deputados estaduais, deputados federais, com a minha habilidade política. No final, consegui ser consenso dentro do PDS. Na convenção não teve nenhuma disputa comigo, porque os que queriam disputar, o saudoso Bento Porto, o próprio Gabriel Novis, o Agripino Bonilha, Rômulo Vandoni e tantos outros, foram se afastando e eu ocupei o espaço. E assumi o governo, fui eleito com 35 anos de idade. Diziam que o presidente Ernesto Geisel tinha sempre consigo a frase de que se Mato Grosso continuasse do tamanho que estava, futuramente poderia causar um desequilíbrio econômico e político no processo, do país. Do Brasil. Isso. Realmente é verdade. Ele justificou a divisão, que foi bom, né? Hoje o Mato Grosso é isso graças à divisão. Aí, disputando a eleição de governador contra o Padre Pombo, venci a eleição, montei uma equipe muito boa, porque nenhum governador tem sucesso, Éder, se eu não tiver ao seu lado pessoas de alto gabarito, pessoas sérias, competentes, e que seja também do mesmo estilo seu. Homens e mulheres que estiveram ao meu lado, Éder, como o próprio Gabriel Novis da educação, Oscar Travasso da segurança pública. Oscar Travasso, na verdade, na sua gestão, né, e pelas mãos do senhor, se tornou um mito na segurança pública que até hoje é lembrado, né? Toda vez que há a necessidade de um arroxo em segurança pública, as pessoas lembram de Travassos, que era o secretário de segurança de Júlio José de Campos. Esse fez realmente história na segurança. Veja bem, um governo não pode ser mole, sem comando. O governador não pode ser que quer fazer média com todo mundo, só falar sim, não sei o que lá, eu vou ver. Não, o governador tem que dizer sim, não. E o Travassos, dei a ele liberdade, doutor Travassos. Eu quero moralizar a segurança pública de Mato Grosso e quero dar paz e tranquilidade às famílias de Cuiabá e do Estado com relação a esse banditismo que grosava em Mato Grosso. O seu governo teve uma característica emblemática, né, doutor Júlio, na questão da segurança pública. O senhor falou de Oscar Travassos. É um mito hoje na segurança pública. Todas as vezes que se arrocha as coisas na segurança pública, as pessoas até hoje lembram de Oscar Travassos. Assim como Oscar Travassos, outros secretários escolhidos pelo senhor tinha essa característica de executar aquilo que o chefe do Poder Executivo determinava à risca? Indiscutivelmente. Eu tinha um time jurídico muito forte,
Ao meu lado trabalhava Oscar Travasso, desembargador Oscar Travasso na Segurança Pública, desembargador Tair de Bandeira de Melo na Justiça, o doutor... o doutor Clóvis de Mello na Consultoria Jurídica do Governador, o doutor Leônidas Duarte Monteiro na Procuradoria de Justiça, o doutor Aníbal Pinheiro da Silva na Procuradoria do Estado, PGE, né, famosa, e mais vários procuradores. Eu não assinava nenhum ato sem esse time de juristas dizer, assine o governador que está tudo certo, não há nenhuma contestação jurídica e social. E deleguei poderes. Os homens que tocavam as secretarias setoriais, como era a Segurança Pública, eu disse ao doutor Travasso, monta um time de assessores da Polícia Civil e na Polícia Militar de condição de dar segurança e tranquilidade à família dos cuiabanos e dos matogrossenses, que naquela época o banditismo estava muito forte em Mato Grosso, não é hoje esse problema de segurança, sempre Mato Grosso teve uma segurança difícil, naquela época bastante difícil também, e o Travasso conseguiu extirpar e impor respeito aqui do Estado, tanto é que virou esse mito, como se disse, é lembrado e contado em prosas e versos como um dos grandes secretários que passou por aquela pasta, como também tivemos Coronel Evangelista na Polícia Civil, Coronel Silvério na Polícia Militar e tantas, como Coronel Monteiro da Casa Militar também, era um time realmente que o governador liderava. Embora eu era o mais jovem de todos, eu chamava todos eles de senhor, porque eu tinha 36 anos, a maioria tinha 50 anos, 60, e há uma tradição nossa, cuiabana, de chamar as pessoas mais velhas de senhor. E até alguns ficavam constrangidos, porque era o meu secretário e eu chamava ele doutor, professor, senhor, e assim por diante. Então foi um time realmente que trabalhou unido e tive uma participação também muito grande, uma colaboração da área das mulheres. A minha esposa, dona Isabel Campos, de saudosa memória, comandou um time de mulheres dos secretários de Estado, dos diretores de órgão, da sociedade cuiabana, fazendo os projetos sociais, visitando os bairros, construindo praças, construindo o projeto João de Barro de casa. Quer dizer, então, nós conseguimos unir a família matogrossense em torno de uma meta que era 4 anos de governo, 40 anos de progresso. E, graças a Deus, isso foi alcançado. Perfeito. A nossa equipe, doutor Júlio Campos, andou pelo interior do estado de Mato Grosso, também pela capital mato-grossense, e com uma enquete, nós fomos às ruas, muitas pessoas fizeram perguntas ao senhor, e nós vamos à primeira enquete. Lembra qual foi o governo que construiu a BR-163, a BR mais importante do estado? Não sei não. Não faz ideia? Não faço ideia. Não. Olha, se não me engano é Júlio Campos. É ele que eu acho que foi feita essa BR, foi construída. É um BR muito importante, né? Importante para nós, inclusive na região de Alta Floresta também, que era só estrada de chão, a gente tinha maior dificuldade para deslocar de lá para cá e ele construiu o asfalto até Alta Floresta. A senhora morava lá nessa época? Morava lá nessa época, na época do governo dele. Não faço ideia. Não lembro, não. Não faz ideia? Não. Vou falar a verdade pra você, não lembra? Não lembro não. Quem? Ah, sim, o Júlio Campos. Não sei. Não faz ideia? Não. Ah, esse aí foi um trabalho do nobre companheiro Júlio Campos. É o homem que fez mudar a cidade, que trouxe o progresso. Saiu daqui de Marinha com o Chofiote para buscar o progresso lá em São Paulo e Brasília. Júlio Campos, tem certeza? Júlio José de Campos, filho de Chofiote. Uma oportunidade excelente para o senhor colocar para a sociedade mato-grossense a história da 163. É verdade. A 163 foi um gesto de ousadia e eu gosto muito de ser justo com as pessoas. Esse projeto da carga pesada iniciou-se quando o meu parente ilustre e companheiro Roberto Campos, que era embaixador do Brasil em Londres, mato-grossense aqui de Livramento, de tradicional família Campos, ele, junto com o então governador Freire de Campos, planejaram um projeto para 1.000 e poucos quilômetros de estrada asfaltada em Mato Grosso, chamava Carga Pesada. E com isso viabilizou o nome dele também para ser o senador da República da minha chapa. Eu, governador, Roberto, senador. Então o Roberto começou os entendimentos, o doutor Frederico foi a Washington, o vice-governador Vila Nova Torres assumiu o governo, ele levou os projetos e, infelizmente,
não conseguiu sair os financiamentos no momento que o Frederico ainda era governador, já eram os últimos meses, mas o doutor Frederico deixou tudo encaminhado e coube para mim executar. Eu, além de executar a primeira etapa, que era apenas saindo de Várzea Grande a Posto Gil e depois a Sinop, eu ampliei até Alta Floresta. Ao invés de seguir pelo 63, eu desviei pela estadual, eu acho que é a MT 320, passando por Colíder, Nova Canaã, Carlinda e Alta Floresta, porque estava morrendo a Alta Floresta. A Alta Floresta estava com uma crise de garimpo muito séria. O asfalto deu uma nova vivência para. E depois a BR, como era federal, e o recurso era estadual, quem fez aquele empréstimo foi o governo de Mato Grosso. Essa dívida que nós contraímos junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi pago pelo Tesouro do Estado de Mato Grosso e várias vezes negociado. Você, como secretário de Fazenda, a última parcela foi paga na gestão deve ter sido agora, porque era um prazo de 25 anos. Isso. É um projeto com juros barato, acho que 2% de juros ao ano, 2,5%, com uma coisa muito... Depois eu ampliei. Fiz o carga pesada 1 e 2, né? E também conseguimos mais recursos para financiar a IMT 170. Eu consegui asfaltar de Jangada, Barra do Bugres, Tangará, e de chão até Juína, Brasnorte, Aripuanã, Cotriguaçu, Colniz, aquele mundo todo. Com 100 milhões de dólares, que o então secretário de Fazenda, Dr. Paulo Pitaluga, foi em meu nome assinar o contrato em Londres e conseguimos viabilizar. Com isso, deu um impacto, né, de ocupação daquele espaço vazio. Se hoje o Mato Grosso, que produzia 1 milhão de toneladas de grão, produz 40 milhões de toneladas, teve a participação do governo Júlio Campos. Quando digo governo Júlio Campos, porque não foi só eu, foi eu, meu vice, toda aquela equipe, desde o mais humilde contínuo do Palácio, que trabalhava até 10, 11 horas da noite, sem hora extra, até o mais importante secretário de Estado, que era o secretário de Planejamento, doutor Antônio Eugênio Beluca. E esta via, doutor Júlio Campos, é tão significativa, tão importante, e o senhor foi tão visionário nessa questão, que recentemente, já por esses dias agora, foi privatizada praticamente por algo próximo de 5 bilhões de reais pela construtora Odebrecht, né, que vai pedagiar isso aí. Tamanha a produção que circula por essa região e ela se tornou uma artéria realmente de sobrevivência da economia do estado de Mato Grosso, não é isso? A MT 163, que chama-se Rodovia Senador Felino Tumiri, começa em Santa Catarina, corta o Paraná, vem para Mato Grosso do Sul e entra no Mato Grosso e vai até Santarém, no Pará. Ela sobrepõe em algum momento a 364. A 364. É uma rodovia realmente de vital importância. E, na época, ninguém acreditava. O Sinop tinha 10 anos quando o Júlio Campos asfaltou 500 quilômetros de Cuiabá até com a participação do Nono Beck, que fez o trecho de Cuiabá até Rosário Oeste, com a participação de grandes empresas, entre os quais a Norberto Odebrecht, que foi uma das empreiteiras naquela época. Eu trouxe 10 empreiteiras fortes, Andrade Gutierrez, Constrano, Alberto Odebrecht, Construtora Brasil, Serra Almeida, todas para trabalhar em Mato Grosso, porque o volume de obra era tão grande e a qualidade da obra era tão boa que dava gosto realmente da gente acompanhar aquele desenvolvimento, que o slogan foi certo. 4 anos de governo, 40 anos do progresso, plagiando o meu saudoso líder, inesquecível mestre maior, que foi o presidente Juscelino Kubitschek. E realmente eram obras de qualidade, a gente percebe inclusive pelo asfalto da Miguel Sutil, que até hoje, tem 30 anos aí o asfalto, e poucos reparos sofreu, dada a qualidade e a camada realmente grossa, né, da infraestrutura, da drenagem necessária. E a duplicação da Fernando Correia, eu também fiz a duplicação da Fernando, com dinheiro, com muito sacrifício. Naquele tempo tinha, você foi secretário de Fazenda, conhece, o tal do overnight. O dinheiro que vinha do BID ou do Banco Mundial para os projetos, eu aplicava 2, 3 dias no overnight do BEMAT e com esse dinheiro eu fazia um caixa especial e nós fazíamos muitas obras inflação de estrutura. Beirando 70% ao mês. Isso, eu aproveitava, os empreiteiros ficavam zangados de atrasar 3, 4 dias o pagamento, mas a gente rendia um dinheirinho para fazer obras urbanas em Cuiabá e Várzea Grande. Vamos a mais uma enquete com a participação social no nosso programa. Caríssimo Júlio, gostaríamos de saber de Vossa Excelência se a legislação do passado, de quando Vossa Excelência foi deputado e hoje atualmente deputado federal, o que nós gostaríamos de saber se houve alguma mudança
em termos legislação política do passado e agora do presente? O senhor responde. O Brasil mudou muito. Primeiro, quando fui governador, antes deputado federal e depois deputado, após a Constituição de 88, da qual participei como membro, eu sou o único político de Mato Grosso que ainda estou no exercício do mandato como constituinte. Todos os demais ou já morreram ou estão fora da política. Lamentavelmente, 6 companheiros, nós éramos 8 deputados federais e 3 senadores. Eu acho que 5 ou 6 já faleceram, né? Já não estão mais aqui, já estão no outro plano. Mesmo assim, nós fizemos a nova Constituição para o país, a partir daí tudo mudou. Mudou politicamente o país, mudou economicamente o país, mudou ambientalmente o país e mudou socialmente o país. Hoje o Brasil é um país em grande desenvolvimento. Já era um país em crescimento, mas hoje já consolidou o processo de desenvolvimento. Agora, o que precisamos, para consolidar essa mudança toda, nós precisamos priorizar a educação. Educação é vital. Se o Brasil fazer como fez a Coreia ou o Japão, dedicar nos próximos 15 anos uma política de investimento na educação, nós seremos logo, logo um país de primeiro mundo. Caso contrário, vamos continuar sendo um país sempre em desenvolvimento, mas sempre segundo mundo. Perfeito. Vamos a mais uma participação no nosso programa. Ô Júlio, o que você está achando no governo da Dilma, assim como você está aí com ela? Não sei bem se o senhor está com a Dilma, né? Me parece que o senhor está na oposição ao governo federal, embora há uma interação com o governo naquilo que é ponto de convergência para Mato Grosso. Nós somos uma meia dúzia de gato pingado que ainda consegue fazer oposição em Brasília. Para você ter ideia, da Câmara dos Deputados, qual sou membro, dos 513 deputados federais, resta 93 que ainda são dos partidos que fazem oposição ao atual governo do PT da presidenta Dilma, que é o Democratas, o PSDB, o PPS e o PSOL. O resto todo aderido ao governo a troco de cargos, ministérios, emendas, mas mesmo assim eu tenho um bom relacionamento com o governo federal, respeitoso, é claro, sou oposição, mas respeito. Agora, o governo é muito difícil. A presidenta Dilma tem tido, nesses últimos tempos, um comportamento dúbio. Começou-se muito bem o governo dela, né? Ela sendo a grande, como chama? Mão de ferro. Mão de ferro, austera com os gastos públicos. Agora, nesses últimos tempos, ela deixou um pouco descambar as coisas e parece que a situação econômica do Brasil não vai tão bem como estava quando ela recebeu. Muita maquiagem. Muita maquiagem. No balanço. A economia do país não vai bem. Politicamente estão usando e abusando dos cargos públicos, fez com que os órgãos federais fossem muito politizados hoje. Além disso, também na parte social, há uma distribuição de muito de recurso, em vez de fazer, ensine o cidadão a pescar, eles estão dando muito peixe e não estão ensinando o cidadão a pescar. Não adianta dar bolsas, agora vai sair, já saiu, tem a bolsa normal, aí agora veio Bolsa Cultura, que é R$50, agora vem Bolsa Celular, não sei o que lá, isso não adianta, nós temos que realmente dar mão de obra, treinar a mão de obra, aproveitar essa oportunidade e preparar esse cidadão para o mercado de trabalho, que ele prefere ficar, né, empregado, ganhando com o seu suor, do que ficar ganhando bolsa permanentemente. A Monique também tem uma pergunta ao Dr. Júlio José de Campos. Meu nome é Monique. Júlio, é verdade que você pretende deixar a política? Olha, não vou dizer que é com certeza, porque em política você não pode falar certeiro, mas eu tenho realmente pretensão. Acho que já cumpri minha missão, já dei minha colaboração. Mato Grosso tem 42 anos que eu faço parte da vida pública e, se tudo correr bem, eu tenho pretensão de encerrar o meu mandato com brilhantismo de deputado federal, não só do Brasil, como também do Paraçu. E se o meu filho, Júlio Neto, quiser entrar na política, como ele está querendo talvez agora aceitar essa missão, eu estarei dando o apoio para que ele possa dar continuidade a essa nossa luta. Há a possibilidade de Júlio José de Campos
disputar o governo do Estado de Mato Grosso, ser o candidato de oposição ao governo do Estado de Mato Grosso, com essa energia, com essa disposição, com essa experiência, com esse conhecimento do que é o Estado de Mato Grosso, com riqueza de detalhes? Olha, veja bem, em política você não pode dizer dessa água não beba. Deputado federal já está descartado. Eu não tenho pretensão mais de ser. Voltar para... Eu não aguento mais esse pique de estar indo de madrugada terça-feira, voltando quinta meia-noite, indo para o interior como deputado federal, sem trazer os recursos e os benefícios que eu gostaria de trazer para Mato Grosso, para os nossos municípios. Mas uma missão dessa é um assunto a ser estudado, primeiro no partido, depois numa ampla frente de coligação partidária. Embora nós temos como meta, já em entendimentos iniciais, de apoiar a candidatura do senador Pedro Táxi ao governo e a reeleição do senador Jaime Campos ao Senado Federal. Percebe-se que a sociedade, a população ainda tem um grande respeito pelo senhor, até na forma de formular as perguntas, né? Há um certo saudosismo do estilo de Júlio José de Campos de governar. O Antônio também tem uma pergunta ao doutor Júlio Campos. Meu nome é Antônio. Doutor Júlio, depois de Júlio Campos, de Jaime Campos, a família Campos não terá mais novos representantes? Não é fácil, jovem. Por quê? Filho de político não gosta muito de política, porque sacrifica um pouco a família o político. Mas, depois de muito entendimento, a pressão da minha mãe, Dona Amália Curvo de Campos, que é a matriarca hoje da família, com a morte do seu Júlio, parece-me que o Júlio Neto aceita agora a missão de entrar na política ano que vem, começando humildemente como deputado estadual, e daí, se ele quiser ter sucesso, ele vai ter que trabalhar muito pelo povo de Mato Grosso. Eu quero até parabenizar o Júlio Neto. Eu assisti uma entrevista dele recentemente e ele, muito conciso, colocou que uma das bandeiras que ele teria para fazer a defesa no parlamento, no caso de vir a disputar uma eleição a deputado estadual, seria compartilhar, repartir os recursos do FETAB com os municípios na área de saúde, incluir uma emenda para que recursos do FETAB sejam utilizados na área de saúde. É uma ideia bela, inteligente e que mostra que Júlio Neto já vem no caminho certo, dando trabalho, né, para essas 24 vagas aí na Assembleia Legislativa. Nós vamos a um breve intervalo comercial, retornamos na sequência com este convidado de peso político, sábio e de conhecimento, o Dr. Júlio José de Campos. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. Voltando dos nossos comerciais, continuando o nosso debate inteligente para você formar a sua opinião sobre a visão crítica dos fatos. Doutor Júlio, nós vamos à opinião do doutor João Edson, cientista político, teólogo, sociólogo, sobre essa questão política como um todo. Éder, quando pensamos no desenvolvimento econômico de Mato Grosso, nós temos alguns momentos e alguns pontos-chave. O hoje deputado federal Júlio Campos, quando governador, foi um marco muito importante para o desenvolvimento de Mato Grosso. Foi o governo Júlio Campos que asfaltou a principal veia de produção agrícola do Brasil, a BR-163. No seu governo, ela mal saía de Cuiabá, chegava até Rosário Oeste. Ele levou de Rosário Oeste até o entroncamento de Santa Helena, aonde entra para Colíder ou segue em frente e vai para Terra Nova, em direção do Pará. Ali ele abriu uma outra via muito importante, passando pelo município de Colíder, Canaã do Norte, Carlinda e chegando em Alta Floresta. Esta via possibilitou todo o desenvolvimento e toda a pujança da produção agrícola de Mato Grosso. Se nós formos marcar como Mato Grosso se transformou nesse grande polo agrícola e pecuário,
O governo Júlio Campos teve uma importância fundamental nesse projeto. Além do mais, durante o seu governo, houve a integração e o povoamento do estado de Mato Grosso. É um momento de grande desenvolvimento, onde muitas pessoas, já produtores ou não, pecuaristas ou não, com capital ou não, povoaram o estado de Mato Grosso. A partir daí, a população ela ganha um desenvolvimento muito grande, vem pessoas com conhecimento para cá, e o governo do estado teve uma responsabilidade enorme, não só em receber essas pessoas, como dar as primeiras condições de permanência definitiva no estado. Ele é responsável por o início e o marco do grande desenvolvimento do estado de Mato Grosso. A opinião sempre inteligente, né, do João Edson, e eu colocaria também naquilo que ele colocou, doutor Júlio, a questão do famoso tripé, né, o pé de galinha, como se diz, que é a 158, a 163, a 364, a 070, são importantes corredores, as principais artérias que hoje escoa praticamente a produção do estado de Mato Grosso, e que o senhor foi um grande responsável de colocar tudo isso em efetividade. Como é para Júlio José de Campos ver a história de Mato Grosso passar, se confundir com a história de Júlio Campos? Primeiro, quero agradecer ao professor Edson, as suas palavras benévolas, porque é difícil a gente encontrar, né, alguém que fale uma verdade que nos ergue para cima, principalmente se por baixo, que eu estou por baixo. Sua posição é difícil. Mas muito obrigado, professor. Eu sou admirador dele e também do professor Lorenberg, desse cientista que analisam friamente a política de Mato Grosso. Eu fico muito feliz, porque realmente foi um governo de grandes realizações. A BR-163, a 070, que eu asfaltei até Barra do Garça, a 158, que você de Barra do Garça, foi até a entrada para Canarana, a 364, aqui com destino a Cáceres, eu fiz aquela região toda de Cáceres, e também a MT 170, que é o gargalo dessa ocupação da região de Juína, Brás Norte. Além disso, investimos também no setor de energia, setor de educação e tudo isso. Eu fico muito feliz e espero que, por isso eu acho que estou com uma missão cumprida. Já dei a minha colaboração. Você que é jovem, Éder, que tem pretensão de agora de estar sendo cotado para deputado estadual, de ocupar uma cadeira na Assembleia, tenho certeza absoluta, vai ter condição de, nos debates na Assembleia, mostrar o quanto os outros governadores fizeram para o Mato Grosso. Não dizer que Mato Grosso iniciou agora. Não, Mato Grosso começou há muitos anos e teve governos de grande realização que a gente tem que fazer justiça, como foi o governo do doutor Garcia Neto, do doutor Frederico Campos, doutor Fragelli, doutor Pedrocian, o senador Blairo Marge, quer dizer que são governos que marcaram, e o atual governador, o governador Jaime Campos, que com toda a dificuldade, enfrentando 2 presidentes da República, aquela cassação do mandato do Collor, deixou a sua marca, o governador Bezerra, cada um deu a sua colaboração. Portanto, eu acho que Mato Grosso deve muito a essa geração que está encerrando a vida pública. Só colocando a 070, é a que liga até Cáceres, né? Que acho que na comparação aí houve uma confusão. A 158, não, que vai até... Começa lá em Goiás, em Piranhas, vem para Barra do Garças, vem para Primavera do Leste, vem aqui para São Vicente, sobrepõe a 163 ali e depois começa de novo aqui na Várzea Grande para Cáceres e vai até São Matias, na Bolívia. Perfeito. É que quando sobrepõe, as pessoas acham que interrompeu ali a rodovia. Perfeito. E ela tem continuidade aqui. Perfeito. Né? Vamos a mais alguns depoimentos importantes sobre Júlio José de Campos. Parabenizar o governador, o ex-governador Júlio Campos, que foi um homem à frente de seu tempo. Enquanto governador, realizou muitas obras importantes para o nosso estado de Mato Grosso. Lembrando também que o deputado federal Júlio Campos é o único constituinte de Mato Grosso da Constituição de 88, deixou seu legado e hoje, até hoje está nos representando muito bem em Brasília. Dizer também que tive a honra, nessa casa aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá, poder homenagear sua esposa, a saudosa professora Isabel Campos, com uma obra da Copa do Mundo. A trincheira Jurumirim vai se chamar Professora Isabel Campos. Como é receber uma homenagem de um vereador atuante da capital, né, e a sua esposa, saudosa doutora Isabel Campos, dona Loló, né, estão
tão carinhosamente conhecida. É verdade, professora. Quando foi presidente da ProSol, atuou muito pelo social, enfim, deixou uma lacuna muito grande a dona Isabel. Como é receber essa homenagem à sua esposa e também o reconhecimento do seu trabalho? Agradeço ao vereador Juca do Guaraná, que é filho de um grande amigo nosso, e principalmente a homenagem que ele vai prestar para a dona Isabel com relação a essa obra da trincheira da Jurumirim. Eu tenho certeza absoluta que Isabel, que dedicou muito à educação, né? Principalmente como fundadora que foi da Universidade Federal de Mato Grosso, é uma pessoa que dedicou a parte da educação e também a parte social do Estado, vai ficar muito feliz com essa justa homenagem que a Câmara de Cuiabá presta, com o prefeito Mauro e com o próprio governador Simval Barbosa, que é o construtor dessa grande obra que está revolucionando Cuiabá em termos do seu desenvolvimento urbanístico. Muito obrigado ao Ju, que eu tenho certeza que é uma homenagem merecida, porque Isabel realmente trabalhou por Mato Grosso. Vamos a mais um depoimento de Antônio Schomer. Eu sou Antônio Schomer, pró-reitor acadêmico da Universidade de Cuiabá, e eu tive a alegria, a felicidade de participar do governo de Júlio Campos, que nós podemos, em Mato Grosso, dizer que Mato Grosso está dividido em duas épocas, uma antes do governo de Júlio Campos e outra depois. Júlio, como gestor, como governador, foi o grande governador que Mato Grosso teve. E como político, ele nunca deixou nenhum amigo dele na beira da estrada. Ele foi o companheiro, o amigo, aquele que sempre esteve pronto para atender e receber os seus amigos em sua casa e ajudá-los na medida do que ele era necessário. Júlio Campos, um grande abraço a você e que tudo de bom aconteça em sua vida. Que bom rever o Schomer, está jovem, né? Foi meu secretário de Desenvolvimento Social e também secretário do Jaime, chefe da Casa Civil. É um grande professor e coordenador do curso de Direito da Unic. Fico muito feliz e tenho certeza absoluta que esse slogan ainda é válido. Júlio Campos não deixa companheiro na estrada. Eu gostaria que todas as pessoas que chegassem a governador não esquecessem dos seus velhos amigos, dos aliados de primeira hora. A ingratidão não tem lugar no meu coração. Perfeito. Vamos ao depoimento desse grande baluarte da política mato-grossense. Primeiramente, Éder, eu quero parabenizar com o seu programa e desejar muito sucesso. Em segundo lugar, mandar um grande abraço para o seu entrevistado de hoje, o nosso prezado deputado federal Júlio José de Campos, um político atuante, que eu tive a oportunidade de conviver com ele desde a minha infância, em função de que éramos vizinhos na rua 24 de outubro, quando ali o seu pai instalou a Futurista. E de lá para cá, nesses 12 mandatos que eu tive como político, entre alguns mandatos de vereador, 6 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de prefeito, eu pude conviver com Júlio Campos na política, tanto como apoiador, como também como oposição a Júlio Campos. E tanto faz, de um lado ou de outro, eu pude sentir e acompanhar bem de perto, e para ser justo, nós temos que reconhecer o grande trabalho que ele realizou. Não só como parlamentar na Câmara Federal, no Senado, mas foi também um grande prefeito para Várzea Grande, e hoje muito do que tem Várzea Grande deve-se a Júlio Campos, e também foi um bom governador para o estado de Mato Grosso, um governador de realizações. E isso a gente constatou durante esse meu período em que estive militante na política, durante esses mais de 40 anos que nós conhecemos e convivemos com ele. Eu quero agradecer ao prefeitão Roberto França, que até hoje é um dos melhores prefeitos que Cuiabá teve na sua história, junto com o Palma e tanto com os companheiros, o Anildo e outros, e dizer ao Roberto que continua mesmo o Julinho, lá da 24 de outubro, filho de Fiote com a Amália, amigos
de Dona Maria Inês e de Barão, pais do Roberto. Nós convivemos há muito tempo, junto, desde garoto, e o Roberto França tem o seu programa na TV, que é um sucesso. É pena que eu não consegui levá-lo para a TBO. Verdade. Também quero deixar registrado um abraço fraterno, amigo, ao Roberto França, esse grande companheiro, leal, decente, com honestidade de propósito. São raras as pessoas da política que têm o perfil de honestidade de propósito, como tem Roberto França Awad. Um grande beijo no seu coração, Roberto. Doutor Júlio, nosso programa está chegando ao final e passaria o senhor para as considerações finais, e nas considerações finais, pedir que o senhor fizesse em 2 minutos o que é quase impossível. Já que o senhor fez 4 anos, comparado a 40 de progresso, que o senhor faça aí em 1 minuto e meio, 4 anos de mandato como deputado federal, os principais projetos que o senhor brigou e realmente fez acontecer na Câmara Federal. Certo, é verdade, não é fácil. Nesse período de 2011 até agora, 2013, que está encerrando, nós já apresentamos 37 projetos de lei, que é muito difícil se aprovar. Apresentar, a gente apresenta. Alguns deles de vital importância, como aquele em que o cidadão que falece, deixando o fundo de garantia e que a sua família nem tem conhecimento, seja obrigatoriamente avisado pela Caixa Econômica Federal de que ele tem aquele fundo para os seus familiares, para os seus herdeiros. Além disso, também apresentamos outro projeto de vital importância que obriga também o cadastro biométrico junto ao sistema bancário brasileiro. Enfim, são tantos projetos, o que destina um incentivo fiscais para a política ambiental brasileira, principalmente as energias mais saudáveis, como proveniente do vento, do sol e outras coisas que nós temos em potencial que não é aproveitado. Portanto, o senhor está travando uma discussão ferrenha com as companhias aéreas também. Também essa absurdo das passagens aéreas. É um crime que o país vem vendo ocorrer com relação às passagens aéreas. É mais fácil você sair de São Paulo para os Estados Unidos ou para a Europa, é mais barato do que você ir de Cuiabá a Brasília ou de Cuiabá para o Nordeste. Então, nós temos que acabar com essa farra do boi das empresas brasileiras. Por isso, nós estamos lá para lutar por Mato Grosso, não só a nível de parlamentar federal, como também a nível de representante do Brasil lá no Parlasul. O senhor foi o último residente na residência oficial dos governadores, ali na Barão de Melgaço, no fundo do Palácio Alencastro. Diz a lenda que ali tem um túnel que sai ali por dentro e vai sair lá no Sesc Arsenal. Diz a lenda que há um túnel ali que comunica diretamente com o Palácio Alencastro. Dizendo se isso é verdade ou não. E qual seria talvez o fato mais pitoresco e que te deixa mais saudade no período em que o senhor residiu ali onde hoje funciona a MT Fomento? Aquela casa é abençoada. Deu muita sorte para vários ocupantes daquela residência oficial ali na Barão do Melgaço. Essa ligação para o Palácio Alencastro é verdade. Agora, essa que vai para o Sesc Arsenal, essa eu nunca vi falar, né? Mas eu fiquei muito feliz porque ali eu criei meus filhos. Foram 4 anos convivendo com a Isabel, com o Júlio Neto, com a Laura, com a Consuelo, com a Silvia, aquela vida familiar, né? Até 9 horas da noite, Palácio Paiaguás. E a partir daí, fim de semana com os familiares ali naquela residência. Então, fico muito feliz. Toda vez que vou lá, me emociono e quero agradecer a você, Éder, a homenagem que você prestou, não só a mim, mas todos os governadores, com aquele monumento que você pôs o busto de cada um dos moradores daquela casa que, durante muitos anos, comandou a administração pública de Mato Grosso. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu programa e sucesso na sua eleição, também, que eu tenho certeza que ocorrerá no ano que vem para deputado estadual. Muito obrigado por essa entrevista, meu amigo Júlio José de Campos. Muito obrigado a você. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Voltando dos nossos comerciais, os senhores puderam acompanhar e assistir um belo debate
de qualidade, de interesse coletivo, de interesse da sociedade mato-grossense com o ex-governador Júlio José de Campos. Uma entrevista que realmente fica marcada, dentre tantas outras importantes que aqui nós fizemos para levar informações de qualidade até você, telespectador fiel e amigo e que não perde um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Vamos ao quadro Voz dos Bairros. Nós não temos mais rua, nós não temos mais ônibus, nós não temos mais nada, nós temos isso aqui. Olha, um comércio aqui. Eu tenho certeza que ela paga imposto. Vai ter uma unidade de saúde, vocês passaram ali? Ali uma unidade de saúde do Mário Mendes. Como é que ele vai colocar uma unidade de saúde ali, sem rede de esgoto? É isso aqui que nós vivemos. Moro mais em cima ali no Jardim Paulicéia. Até para entrar em casa é difícil. É uma lameira, na época da chuva essa lama, na seca é a poeira. Então nós vem sofrendo aqui há muitos anos com essa situação aqui nossa. Realmente, mais uma vez, um caso de pouca vergonha, de descaso das autoridades públicas, em especial da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Até onde eu sei, essas ruas que foram mostradas aí, principalmente aquela que está mais alagada, eram ruas já asfaltadas pelo programa do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Por que cargas d'água, entre aspas e figuradamente, por que cargas d'água, esse asfalto não existe mais ali? Porque são os famosos cascas de ovos. São asfaltos de má qualidade, feitos para enganar a sociedade e a população meramente com intuito eleitoreiro. Passa-se as eleições e depois fica para a sociedade essa pouca vergonha que nós acabamos de assistir. O bairro está desprovido de programas de saúde pública, não é feito, não foi feito, o asfaltamento do PAC foi colocado ali e não fizeram o principal, que é o esgotamento sanitário, ou seja, para o escoamento das águas pluviais, quando se chove, ter as canaletas corretas para que não ocorra enchentes, para que a água não invada as casas das pessoas que ali residem. Portanto, mais uma vez, uma pouca vergonha o que está acontecendo no residencial Parque, né? Isso é uma pouca vergonha. Precisa ser urgentemente reparado o problema que existe naquela região. Próximas ali do Parque Cuiabá, próximas de bairros que já estão com a sua infraestrutura relativamente pronta e que estão deixando sem nenhum tipo de prioridade esses nossos amigos do Real Parque. A vocês, o que eu posso dizer e o que eu posso fazer é lutar, é colocar a voz dos bairros aqui, é lutar por você para que nós consigamos levar a melhoria para o seu bairro. Vamos agora ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Ô Éder, me dê uma resposta não politicamente correta. Você é um homem transparente. O cuiabano é preconceituoso, Éder? É ou não é? O que você acha? Eu acho que ele é muito preconceituoso. E qual que é o preconceito maior que o cuiabano tem? É sobre o isolamento, que ele ficou por quase 300 anos, é por causa do calor, ele tem preconceito, ele gostaria de sentir frio, é falta da água salgada, do mar, ele tem preconceito com relação à cor da pele, é preconceito a respeito de categoria social, preferência religiosa, ideologia política, preferência sexual. O Éder, o cuiabano é muito preconceituoso com relação aos idosos. Eu sou idoso, eu estou sofrendo na própria carne desse veneno. Essa semana eu estava atendendo e eu recebi o telefonema de uma
clientes, meus clientes todos têm 40, 45, 50 anos, que são meus clientes, né? Mais que clientes, são meus amigos. E ela me telefonou perguntando de onde eu estava. Eu que estava atendendo. O senhor está atendendo ainda? Quando eu saio na rua, eu já sei. De 10 pessoas que me encontram, 9 perguntam, você ainda está trabalhando? É um preconceito com relação ao idoso. Idoso não pode trabalhar, ele vai fazer o quê? Esperar a morte? A expectativa de vida está aumentando, gente. Hoje você vai ter um idoso com 90, com 100 anos, casando, gente. Eu ainda vou ver casamento de idoso, mas daquele de bacana, de soltar foguete, de fazer banquete, etc. Porque por fora ele já casa, mas de festa eu quero ver esse casamento ainda. Então vamos acabar com o preconceito do idoso. Idoso é uma fase da vida, como é a adolescência, como é a puberdade, como é a vida reprodutiva, como é a infância. E todas as fases têm suas características. E a fase do idoso é uma fase que tem suas características. E ele trabalha. Tá, Éder? Tchau. Vamos acabar com isso. Isso me deixa numa saia justa, né, Gabriel? Nosso Alain Delon pantaneiro. Realmente o preconceito é algo abominável, né? Não pode existir sobre qualquer situação ou qualquer espécie de fatos, né? Ou de conjuntura. Mas especialmente sobre o idoso, não concordo. Realmente não se pode ter nenhum tipo de preconceito. Nesse ponto o Gabriel está extremamente correto, né? Agora, o pior preconceito, doutor Gabriel, foi o que eu vi esses dias numa emissora, a Vênus Prateada, né? Num programa de humor, as pessoas colocavam como penalidade, e os cuiabanos que assistiram esse programa devem estar se lembrando nesse momento, eles colocaram como penalidade aos passageiros de um avião que, se não obedecesse aquilo que estava no programa de humor, teria que se descer em Cuiabá como penalidade, como se Cuiabá fosse o purgatório do mundo, né? Então, realmente, esse é um preconceito com a cidade de Cuiabá que não pode existir. E o que eu acho mais engraçado é que eu não vi reação de ninguém na imprensa. Todo mundo se calou, né? E como o senhor é um homem de opinião forte, emblemática, escreve belos artigos, eu sugiro que o senhor escreva um artigo sobre o preconceito com Cuiabá, que a Vênus Prateada, para ser mais franco, e a Rede Globo colocou claramente num programa de humor. Nós não podemos aceitar isso. Quando fizeram isso com o território do Acre, a população do Acre reagiu e pararam de falar do Acre. Agora parece que querem virar a metralhadora para a cidade de Cuiabá. Nós vamos ao quadro Minutos de Sabedoria com o pastor Rubens Filho, da Igreja Assembleia de Deus. Queremos dizer sobre a mulher que foi abençoada pelo Senhor Jesus. Foi Maria Madalena, mulher rejeitada pela sociedade. Naquele tempo, as mulheres eram tidas como objetos. Hoje, nós temos os direitos de todos. Mas naquele tempo, o Senhor Jesus, vindo à Terra, Ele mudou o perfil de vida do ser humano, dando atenção a todos, dando direito a todos e colocando todos na mesma posição de igualdade perante a sociedade. Porque o Senhor Jesus, Ele é que liberta. Em João, no Evangelho de João, o Senhor Jesus disse, em João 8:36, Ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos sido livres de todos os percalços, temos sido livres de todas as ameaças contra a nossa vida, contra a nossa saúde, quando nós acreditamos no Senhor Jesus. Sejamos gratos ao Senhor Jesus. Queremos aqui parabenizar a todos que têm Jesus na vida. Amém? Amém. Agradecer muito ao pastor Rubens Filho, vice-presidente das igrejas Assembleias de Deus em todo o estado de Mato Grosso, por esta bela mensagem e em tempo mandar um grande abraço fraterno ao pastor Sebastião, presidente das igrejas Assembleia de Deus em todo o estado de Mato Grosso. Para você que ficou conosco até agora,
Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. E até o próximo programa.